Bom dia, nosso aluno do Colégio Pedro Nélio Pavione. Hoje a nossa dica online, 15 de abril, aula de História. Nós estamos falando dos movimentos sociais que aconteceram lá na República Velha. E o movimento social que nós vamos falar hoje, eu separei alguns tópicos aqui para que a gente possa estar falando de cada um deles. É a revolta da Chibata. Só que primeiro a gente precisa entender esse conceito, chibata. Chibata, quando a gente utiliza essa expressão, a gente pode lembrar de castigos, punições. Alguns dicionários vão trazer, inclusive, a definição de um cinto de couro utilizado para castigar. E era isso que acontecia, foi esse o motivo da revolta, que aconteceu entre marinheiros do Rio de Janeiro. Esses marinheiros, que recebiam baixos salários, tinham péssimas condições de trabalho, eles se revoltaram contra todo esse sistema. E o pivô da revolução aconteceu quando um dos marinheiros recebeu assim, um grande número de chibatadas. Alguns livros relatam que foram em torno de 250 chibatadas. Então eles se revoltaram na tentativa de mudar essa situação. Inclusive ameaçavam bombardear a capital, que na época era o Rio de Janeiro. Isso aconteceu em 1910, no finalzinho da primeira década de 1910, que era século XX. Aí eu pergunto a você, como identificar em qual século pertence cada ano? Nós já tivemos essa aula. Aqui, por exemplo, vamos relembrar. Eu tenho o ano de 1910. Quando o ano ele não termina em 00, eu esqueço os dois últimos números e sobrou o 19. 19 mais 1, que é igual a 20. Daí nós temos o século 20. E se o ano terminar em 00? Simples. Quando o ano termina em 00, por exemplo, o ano de 2000, se eu eliminar os dois últimos zeros, sobrou 20. O ano de 2000 pertence ao século 20. Ano de 1500, quando os portugueses chegaram no Brasil, elimina os dois zeros, sobrou 15, século 15. E assim a gente consegue identificar a qual século pertence cada ano. Estudem, leiam o livro, façam as atividades e nos vemos na nossa próxima dica online.